revelados alimentos milagrosos que transformam sua juventude segundo o plano divino. No terceiro ano de Joaquim, durante o reinado do rei Jorão em Israel, as terras estavam sedentas sob o sol escaldante da seca, e a população clamava por alimento e esperança. Baal-Salisa, uma pequena cidade, pulsava com a inquietação do povo que ansiava por sustento e direção espiritual. Nesse cenário angustiante, o profeta Eliseu, homem de Deus e herdeiro do legado poderoso de Elias, tornava-se um farol de fé e milagres. Em um dia comum, Eliseu recebeu uma oferta surpreendente: 20 pães de cevada e grãos frescos, uma dádiva de alguns homens da região, trazendo uma generosidade que, apesar de louvável, parecia irrisória diante da multidão de 100 homens que se reunira para receber a palavra de Deus. Com o céu cinzento e a terra árida, a escassez pairava sobre eles como uma sombra temida. O servo de Eliseu, um jovem atento e cheio de temor, fitou a quantidade de pão em suas mãos trêmulas e, em um murmúrio de desespero, questionou: como pode isso ser suficiente? O que podemos fazer com tão pouco? Os olhares do povo estavam fixos no profeta. A dúvida do servo ecoava nas mentes de muitos, refletindo a natureza humana diante de desafios cruciais. Assim, Eliseu, com a confiança inabalável que germinava em seu coração, respondeu com firmeza: dá ao povo para comer, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. As palavras proferidas reverberaram como um clarim, carregadas de esperança e fé. Enquanto os pães eram distribuídos, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Com cada pedaço quebrado, algo sobrenatural começou a acontecer. Os pães se multiplicavam nas mãos dos homens. Aquela cena, com rostos descrentes se convertendo em expressões de espanto e alegria, revelava o poder de Deus em ação. Os estômagos vazios começaram a se saciar à medida que porções inesperadas apareciam, e a multidão, inicialmente ansiosa e faminta, agora era preenchida de gratidão e riso. Este milagre transcendeu o ato físico. Era um testemunho da providência divina. O povo se reunia em grupos, saboreando não apenas o alimento, mas a esperança renovada que se emanava do profeta e das promessas de Deus. Ali, em Baal-Salisa, a escassez se transformou em abundância, não apenas para o corpo, mas também para a alma faminta. A pergunta, no entanto, permanecia: até onde se estenderia essa abundância? Os homens de Baal-Salisa, agora saciados, iriam se voltar para o doador ou simplesmente para os dons? A promessa divina de transformação e renovação estava diante deles, mas a resposta de seus corações era uma incógnita. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre ela. Fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O clamor de celebração e louvor se elevava enquanto o extraordinário acontecia. Ainda havia pães para a próxima refeição e cada cidadão se sentia parte de um milagre. Eliseu, agora um símbolo da eterna providência de Deus, observava com um coração palpitante. O eco das promessas divinas ia além do pão e dos peixes, falava do relacionamento que Deus desejava nutrir com seu povo. O que a multidão escolheria? A trama da fé e da abundância desenrolava-se, enquanto a vontade de Deus estava prestes a se revelar ainda mais grandemente. O que viria a seguir permanecia envolto em mistério, aguardando a resposta daqueles que foram alimentados. Na manhã seguinte, a atmosfera em Baal-Salisa estava impregnada de um novo fervor. O eco das bênçãos pesadas e a alegria contagiante da multiplicação dos pães ainda ressoavam nos corações do povo. Aqueles que na noite anterior tinham se juntado em um mar de dúvidas e anseios, agora se moviam com um espírito renovado, cheios de um propósito divino. Eliseu, levantando-se antes do sol, buscava a face do Senhor no deserto silencioso.
Ele sabia que aquele milagre tinha revelado algo maior do que a simples satisfação das necessidades físicas. Também apontava para um convite à fé profunda e ao compromisso espiritual. As palavras de Deus ressoavam em seu espírito. Nós vivemos não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Enquanto o profeta meditava, os habitantes de Baal-Salisa começaram a se reunir. Uns pediam a Eliseu que lhes ensinassem a orar, outros buscavam consolo, e alguns até desejavam perguntar sobre os caminhos profundos de Deus. Mas, à medida que a multidão crescia, também surgiam murmúrios preocupantes. Havia aqueles que se perguntavam se esse milagre era um sinal de maior coisa ainda, uma verdade que eles estavam prestes a descobrir, mas que poderia exigir mais do que meramente estar saciado. A confiança de Eliseu permanecia firme. Ele convocou todos ao campo, lembrando-os do poder que havia se manifestado. Irmãos e irmãs, o Senhor não apenas nos deu pão, mas nos deu a sua palavra. Não procurem apenas os sinais, mas o próprio Deus que os realiza. Seu tom era de urgência. Ele sentiu que as correntes do céu estavam prestes a se abrir novamente. No auge do dia, um viajante inesperado chegou à cidade, coberto de poeira e com um semblante exausto. Quando se aproximou do grupo, sua presença chamou a atenção de todos. Ele era um soldado de Israel, vindo com uma mensagem crucial que perturbaria a paz recém-descoberta de Baal-Salisa. O rei Jorão deseja saber sobre o milagre que ocorreu aqui. Muitos estão começando a crer que um profeta poderoso está entre vocês. Ele quer me enviar para saber se isso será um sinal. Sinal de rebelião contra ele. Eliseu viu o temor se apoderar da multidão. Como poderiam eles, que foram alimentados com o sobrenatural, ser percebidos como uma ameaça? A divisão entre fé e temor tornou-se palpável, e a dúvida emergiu como uma sombra sobre a luz do milagre. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125:1, declarou Eliseu. Ele sabia que essa era uma oportunidade divina, mas também um teste da fé de cada um ali presente. Os corações precisariam se firmar, não só para aceitar a abundância, mas também para suportar as provações que viriam na sequência. Os habitantes começaram a se dividir em suas reações. Alguns viam o momento como um chamado para permanecer firmes na esperança, enquanto outros ponderavam sobre o perigo que se aproximava. O som da incerteza penetrava as almas como um vento frio e cortante. Nesse campo, sob a luz do sol escaldante, Eliseu preparava-se para agir, sentindo o peso da responsabilidade divina. Ele sabia que em sua resposta ao rei estava entrelaçada a saúde espiritual de Baal-Salisa e a essência da fé do povo. A pergunta não era apenas sobre como responder ao rei, mas como permanecer fiéis à verdade de Deus em meio ao desafio. Enquanto Eliseu preparava sua oração, um silêncio pesava sobre a multidão. Um suspense espiritual pairava no ar. Ele levantou os olhos ao céu, reconhecendo que a batalha havia sido travada não apenas no campo de visão, mas nas profundezas do coração de cada homem e mulher presente. A interseção entre a pressão externa e a convicção interna tornava-se clara, e o plano soberano de Deus estava prestes a se desvendar de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. A promessa de uma nova revelação do Senhor se aproximava, enquanto a multidão aguardava em expectativa tensa o que aconteceria a seguir. A fé deles estaria prestes a ser testada como nunca antes, e Eliseu, um profeta de Deus, estava preparado para buscar o que o Senhor desejaria. Revelações que poderiam abalar os fundamentos da cidade e renovar seu compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Enquanto o sol se elevava no horizonte, lançando raios de luz dourada sobre a multidão reunida, um eco de inquietação tomou conta de Baal-Salisa. Eliseu, pleno da presença de Deus, dirigiu-se àqueles que ansiavam pela orientação divina. Escutem, povo do Senhor. O que temos testemunhado não é apenas um milagre de multiplicação de pães, mas uma declaração sobre a natureza do nosso Deus, que alimenta tanto o corpo quanto a alma. Com a voz firme e cheia de autoridade, ele continuou: Deus tem prazer em nos falar, e ele nos convoca não apenas para receber, mas para agir. O rei Jorão busca notícias desta obra, não por mera indolência, mas para ver até onde nossa fé nos levará. A preocupação nos rostos se intensificou e algumas cabeças começaram a olhar ao redor, sentindo a pressão que o exército real exercia sobre eles. Um jovem, com o coração ardendo de fervor e coragem, levantou-se entre a multidão.
Profeta, o que devemos fazer? Devemos nos esconder ou devemos declarar que temos um Deus que nos sustenta? Suas palavras chamaram a atenção, e como um murmúrio de aprovação se espalhou entre o povo. É isso que o Senhor deseja, fé que se revela em ações. Ele deseja que andemos não apenas sobre os milagres, mas sobre os mandamentos que nos são dados. Respondeu Eliseu, sua voz ecoando a verdade das Escrituras. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Enquanto a atmosfera fervilhava, Eliseu se voltou para o viajante, o soldado que trouxera a mensagem do rei. Diga ao rei Jorão que não temem a sua sombra de poder, pois há um Deus maior que governará a vida e os destinos de cada homem e mulher em Baal-Salisa. Este milagre é apenas um prenúncio do que ainda está por vir. A multidão murmurava. Algumas pessoas começaram a murmurar em ponderação, perguntando-se se realmente teriam coragem para se manifestar diante da ameaça do rei. Eliseu, percebendo a hesitação, exclamou: Homens e mulheres de fé, este é o nosso momento de brilhar. O Senhor não está apenas nos alimentando fisicamente, mas nos preparando para uma batalha espiritual. De repente, o vento mudou e uma nuvem escura se formou. Os rostos se tornaram pálidos, enquanto a tempestade se aproximava. Poderia ser um sinal de que o temor do rei não era o único a se aproximar? Eliseu olhou para o céu ameaçador e orou fervorosamente. Senhor, que possa haver luz em meio às trevas que se aproximam, que a sua verdade prevaleça sobre toda mentira. Nesse momento de fervor, uma voz ressoou do céu, uma voz que ele reconheceu como a do próprio Deus. Eliseu, meu servo, a fé que se levanta aqui não cairá. Um novo alimento espiritual será distribuído entre este povo. Eles irão saborear a verdade e serão alimentados por ela. As palavras do Senhor penetraram os corações de todos. Um alvoroço de expectativa começou a brotar e o temor começou a ceder lugar à expectativa. As pessoas não apenas falavam de pão, mas com coragem começaram a se manifestar com fé. Enquanto Eliseu permanecia firme em sua posição, uma sombra de mistério e expectativa pairava sobre ele. Como o Senhor operaria na letra do decreto do rei? O que estava reservado para aqueles que decidissem permanecer firmes na verdade? A tempestade se aproximava, mas a promessa de Deus se tornava cada vez mais clara. Um novo tipo de alimento estava prestes a ser revelado, e com isso, a transformação de corações e a juventude restaurada segundo o plano divino estava iminente. Nesse desenrolar, a pergunta que ecoava era: conseguem eles compreender a profundidade do milagre que está além do pão? E assim, o plano soberano de Deus começou a se descortinar, levando todos a se perguntar o que o futuro realmente reservaria. Enquanto a tempestade se aproximava, com ventos uivantes e relâmpagos iluminando o céu, a atmosfera em Baal-Salisa se tornava cada vez mais eletrificada com a expectativa. Eliseu, firme em sua posição, sentiu que a batalha espiritual estava iminente. O estrondo do trovão parecia ecoar as palavras de Deus, um lembrete poderoso de que o Senhor estava presente, mesmo nas trevas. Uma mulher conhecida como Marta, que carregava o peso de suas preocupações, levantou-se, a determinação em seu olhar. Profeta, o que nos será dado se permanecermos firmes em nossa fé? Se o rei vier contra nós, o que poderemos fazer? Sua pergunta reverberou pelo chão ensopado, capturando a atenção de todos. Eliseu, com compaixão, respondeu: a cada um que crê, o Senhor proporciona um alimento que nunca se esgota. A proteção desse Deus jamais falhará. Ele prometeu que, ao invocá-lo, seremos preservados das garras do medo e da opressão. As palavras do profeta eram como um bálsamo para as almas inquietas, e o murmúrio de esperança começou a se espalhar novamente entre o povo. Nesse exato momento, um grupo de homens, conhecidos como os filhos dos profetas, aproximou-se de Eliseu. Com vozes unidas, clamaram: levante-se, profeta, não podemos deixar que o medo nos domine, pois temos um Deus que derrota exércitos. A declaração unânime deu nova vida à multidão, que começou a se unir em oração e louvor.
O céu, que antes parecia ameaçador, agora ressoava com a harmonia de milhares de vozes, clamando ao Senhor por intervenção. O trovão, que antes trazia temor, agora soava como um chamado à unidade e à fé. Eliseu olhou para cima e com fervor orou: Ó Senhor, envia o teu auxílio a este povo que busca a ti, que a luz da tua verdade resplandeça no meio da incerteza. Naquele instante, algo extraordinário ocorreu. O céu, que estava tão carregado de nuvens escuras, começou a se abrir. Uma faixa de luz desceu, iluminando Eliseu e a multidão ao seu redor. Como uma eterna promessa, as palavras de Deus ecoaram novamente em seus corações: Não temam, pois eu estou convosco. O povo, tomado por um calor espiritual, começou a se mover em direção ao centro da praça, onde Eliseu estava. Cada um, impulsionado pela certeza de que a verdadeira provisão estava por vir, ouvia as Escrituras sendo lembradas em suas mentes. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. João 6,35. Enquanto a bênção espiritual se manifestava, algumas pessoas começaram a trazer o que tinham para oferecer em sacrifício: pães e oliveiras, frutos do campo que trouxeram de suas casas. O que parecia ser uma contribuição simples começou a se tornar um símbolo da fé coletiva. Eliseu levantou os olhos e exclamou: Olhem, irmãos, o Senhor nos mostrará sua abundância, mesmo no meio dessa provação. Nesse momento, um evento divino se desdobrou. A bênção de Deus começou a transbordar sobre eles, não apenas em alimentos físicos, mas uma profunda transformação espiritual ecoava nos corações. A expectativa estava tão forte que um dos jovens se atreveu a questionar: Profeta, será que os meninos e meninas que aqui estão também receberão este alimento divino? Eles conhecerão a verdade de Deus? Eliseu, sorvendo da expectativa coletiva, respondeu: Sim, aqueles que se voltam para o Senhor não apenas receberão o pão que sustenta a vida, mas também a sabedoria que transforma a juventude. Todos experimentarão o pão abençoado do céu. Enquanto a multidão se enchia de alegria, a presença do Senhor se fazia cada vez mais palpável. No entanto, um pensamento ameaçador pairava no ar. O que o rei Jorão irá fazer ao saber da crescente fé deste povo? Como ele reagirá diante do milagre que está se desenrolando? Assim, com o vento suave começando a soprar, uma oportunidade divina se erguia. Todos sabiam que uma decisão tinha que ser tomada. Virão dias de julgamento, disse Eliseu, e as palavras finais de seu discurso pairaram no ar. Mas aqueles que creem e permanecerem fiéis conhecerão o poder de um Deus que nunca falha. E assim, um novo capítulo se abria, enquanto a luz da verdade se espalhava entre aqueles que buscavam ao Senhor. O que mais Deus tinha reservado para seu povo? A promessa divina continuava a se revelar, e o mistério de sua soberania aguardava, paciente por seu desfecho. Enquanto a luz celestial iluminava o coração dos fiéis em Baal-Salisa, a tempestade ainda rugia nas montanhas ao redor, refletindo a agitação que se abrigava nas almas dos homens. A multidão, agora cheia de fervor, clamava ao Senhor com vozes elevadas, buscando um propósito maior em meio ao caos. Eliseu, vendo a influência da súplica coletiva, sentiu o peso da responsabilidade que recaía sobre ele. Não eram apenas os alimentos materiais que alimentavam seu corpo, mas a inspiração divina que renova a esperança. Ele se voltou para os filhos dos profetas e com a voz firme disse: Preparai-vos, pois o Senhor mostrará sua mão poderosa. Ele não apenas alimentará nossos estômagos, mas preencherá nossas almas com sabedoria eterna. Enquanto isso, no palácio do rei Jorão, a bomba da revelação ecoava como um trovão no coração de Jericó. O rei ouviu rumores sobre o despertar espiritual em Baal-Salisa e, tomado pela raiva e pela ciúme, convocou seus conselheiros e os generais de suas tropas para discutir o que fazer. Como ousam eles se levantar contra nós? Rugiu Jorão, seu rosto contorcido de fúria. Esse Eliseu e seu povo não sabem que estamos decididos a destruir qualquer sinal de rebelião? Eles acreditam que podem escapar do nosso julgamento?
Levantai uma expedição e eliminai a oposição antes que cresça mais. Os conselheiros temeram, pois conheciam a reputação de Eliseu como profeta e milagroso. Majestade, interveio um deles. Os de Baal-Salisa podem estar sob a proteção do Deus deles. Já ouviram de suas intervenções. E se nos voltarmos contra eles, seremos consumidos? Mas a fúria do rei não cedeu. Ele não é mais do que um homem. Se não agirmos agora, cedo ou tarde, perderemos nosso domínio. Que os soldados se preparem para o ataque. Enquanto isso, na praça, algo extraordinário se intensificava. Uma jovem chamada Sara, que havia perdido sua mãe na batalha anterior, ergueu suas mãos em adoração e, com um brilho em seus olhos, proclamou: Senhor, lembrando-me de tua bondade, eu entrego meu medo, pois sei que tu és meu abrigo. Fortaleça-nos, ó Deus. As palavras da jovem ecoaram na multidão, e todos se uniram em um clamor fervoroso. Eliseu, ao perceber a compaixão fervente que emanava dos rostos ao seu redor, clamou ao Senhor: Ó Deus, se é pela tua vontade, derrama sobre nós a revelação de tua verdade, e comporta-nos com firmeza diante do levante que se aproxima. Logo, a terra sob seus pés tremeu, e um silêncio místico recaiu sobre o grupo. As nuvens, antes ameaçadoras, começaram a se dissipar ao comando das vozes dos adoradores. Dentro do coração de cada crente, uma chama de fé acendeu-se, enquanto aguardavam a manifestação do poder de Deus. Isaías, o profeta, ecoou em suas memórias: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Isaías 41:10. As palavras se firmaram, e o povo, repleto de coragem, esperava o dia em que julgamento se tornariam misericórdia. O dilema se tornava evidente. Os planos de Jorão estavam a caminho, uma batalha se aproximava, mas o povo de Deus permanecia unido em oração e expectativa. A expectativa ecoava por todas as direções, pois todos sabiam que o Senhor não deixaria de intervir. Então Eliseu proclamou: Permanecereis firmes e verás a salvação do Senhor, pois, mesmo quando o inimigo se levanta, as portas do céu se abrirão. Das montanhas escuras, não era apenas a tempestade que se aproximava. Um novo Messias, enviado por Deus, estava prestes a caminhar entre eles e revelar que a verdadeira batalha é aquela que ocorre no íntimo do coração, onde a fé tem poder de transformar e alimentar a vida. E assim, enquanto o céu se iluminava mais uma vez, uma nova revelação estava a caminho, um desdobramento do plano soberano de Deus, que prometia unir seus servos e abrir os olhos dos que ainda não conheciam a verdade divina. O que viria a seguir? A espera pela intervenção celestial tornava-se um eco de esperança contínua, confirmando que o Deus que ama, age, e tudo o que é oculto será revelado. Enquanto o clamor da multidão ressoava em Baal-Salisa, a atmosfera estava elétrica com a expectativa do que Deus realizaria. O sol começava a despertar, lançando raios dourados sobre o grupo unido em fervor. Eliseu, com a mão elevada em direção ao céu, invocou o nome do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, que trazeis a paz em meio à tempestade, fazei-nos saber a tua vontade. Nesse momento, um profundo silêncio recaiu sobre a assembleia, como se o próprio céu aguardasse a resposta do Altíssimo. Eliseu aproximou-se de uma mesa onde se encontravam os poucos pães que restavam dos dias difíceis. Com olhos firmes e um coração repleto de fé, ele exclamou: Ó povo de Deus, preparai-vos! O Senhor revela que a provisionação está a caminho, não somente para saciar a fome, mas para sacudir as fundações de nossas almas. Na distância, a nuvem carregada do exército do rei Jorão avançava como uma sombra ameaçadora em direção a Baal-Salisa. Os soldados, sob o comando de um general astuto, marchavam com determinação, confiantes de que o temor e a opressão dominariam aquele lugar. O general, astuto e calculador, observava a cena com desprezo e desdém. Aqueles são apenas homens sem poder. O Deus deles é fraco e não poderá salvá-los de nossas garras. No entanto, enquanto a poeira levantava-se sobre os pés dos soldados, uma voz ecoou nas mentes dos profetas: Cuidado! O Senhor observa o poder dos reinos que se levantam contra seu povo. A batalha não é nossa, mas do Senhor.
Era a voz de um dos filhos de profetas, que, tomado por sua visão, reconheceu que estava prestes a se desencadear um combate espiritual. E, como resposta aos anseios dos corações aflitos, Eliseu dirigiu-se à multidão. Glorificai ao Senhor! Ele derramará alimento abundante sobre nós, não apenas sustento material, mas uma revelação de sua glória que transcenderá as circunstâncias. Ali, ele tomou os pães e, com fé imensa, pediu a bênção do Senhor, sabendo que o pouco que tinha em mãos poderia se multiplicar. Assim, ergueu os pães e clamou: Seja feito segundo a tua palavra, Senhor, que o pão da vida desça sobre nós. E imediatamente um vento suave soprou, quase como um sussurro de mensagens celestiais, levando os corações angustiados a uma nova esperança. Quando os soldados do rei se aproximaram, uma luz esplendorosa irrompeu do local de adoração. As vozes de louvor começaram a elevar-se em uníssono, criando uma sinfonia que incomodava a mente dos invasores. As sombras de dúvida e medo que pesavam sobre o exército inimigo tornaram-se mais densas, enquanto um pavor sobrenatural se apoderava de seus corações. O general, perplexo, parou no meio do caminho e, olhando ao seu redor, viu as faces reluzentes de adoração. — O que é isso? — ele gritou, enquanto se sentia invadido por um arrepio intenso. — Isto não é humano! Os soldados, assolados por uma certeza aterrorizante, voltaram-se uns contra os outros, confusos e desorientados, enquanto a presença do Senhor pairava sobre eles. Eles viram visões de um exército celestial, glorioso e invencível. O medo os dominou e, em um pânico desenfreado, eles começaram a se dispersar. De volta a Baal-Salisa, Eliseu e o povo viam a obra do Senhor. Com corações repletos de adoração, sabendo que grandes coisas estavam a caminho, clamaram juntos: Aleluia! O Senhor fez grandes coisas por nós! E ao mesmo tempo em que o juízo começou a se manifestar sobre os que se levantavam contra o povo de Deus, as provisões divinas começaram a se multiplicar. Pães e peixes eram repartidos e, conforme cada um se servia, mais havia para o próximo, como um eco da flecha das bênçãos de Deus. No entanto, enquanto a festa de louvor se intensificava e os milagres aconteciam, a consciência de Eliseu estava elevada a uma nova revelação. Ele sabia que o verdadeiro propósito ainda estava por vir, e o que Deus estava prestes a revelar mudaria o curso da história daquele povo. Ó Senhor, ele murmurou, olhando para o céu resplandecente, o teu desígnio é maior do que podemos imaginar. Preparai-nos, pois a tua verdade será manifestada em nosso meio. Assim, ele aguardava pacientemente a continuidade do plano soberano de Deus, enquanto a multidão se deliciava com os milagres à vista. E assim, enquanto os corações se alegravam, o verdadeiro testemunho do que estava prestes a acontecer se apossava do ar, e uma nova intervenção divina se desenhava com promessas que ainda estavam por cumprir. Que segredos e revelações aguardavam o povo unido em adoração? O que seria revelado a seguir? A expectativa ardia, como um fogo que não se apagaria. E aconteceu que, enquanto os cânticos de louvor ecoavam e os pães se multiplicavam, a presença do Senhor se fez ainda mais manifesta entre o povo. Eliseu sentiu a urgência de compartilhar a visão que brotava em seu coração. Ele fez sinal ao povo, que logo se silenciou, voltando sua atenção ao profeta. «Escutai ao povo de Deus!» exclamou Eliseu, sua voz fervorosa ressoando no ar. O Senhor nos preparou algo além do que temos visto. Ele se faz presente entre nós, e com esta manifestação vem um chamado à transformação. Não somente sereis saciados em vosso corpo, mas também em vossas almas. E, enquanto suas palavras reverberavam, o Senhor falou ao seu coração. Dize-lhes que um novo tempo se aproxima, um tempo onde não apenas a fome física será saciada, mas onde a sede espiritual será curada. A vossa juventude será renovada como a águia, pois o tempo de amar e servir voltará para este povo. Assim, Eliseu continuou: O Senhor nos trará a sua mesa, e na abundância que vai além do pão e do peixe, seremos alimentados com a verdade. Ele levantará um novo exército de profetas, e suas vozes soarão como a trombeta em todo o reino. Mas enquanto Eliseu proclamava a boa nova, uma inquietância pairava no ar. Do outro lado, o exército do rei Jorão, mesmo disperso, não se rendia. O general, atormentado por visões que não podia compreender, voltou-se para os seus homens, decidido a retomar o controle. Reúnam-se,
ordenou, sua voz carregada de desespero. Não é o fim, o Deus deles não é maior que nosso poder. Atacaremos agora e os esmagaremos antes que eles compreendam a plenitude de sua salvação. E assim, enquanto o povo celebrava as bênçãos diante deles, o som dos tambores e o ranger de metal ecoavam à distância, anunciando a reconstituição do ataque. Eliseu, que tinha os olhos espirituais abertos, percebeu o que estava para acontecer. Não temais, gritou Eliseu para a multidão. Adoração. O Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Ele já deu ordem aos seus anjos, e não há força humana que possa prevalecer contra o Deus de Israel. Os rostos do povo se tornaram pálidos ao ouvirem as palavras do profeta. Suas esperanças balançavam entre o pânico e a fé. Eliseu, vendo a angústia deles, caiu de joelhos, clamando ao Senhor: Ó Deus, move a sua mão poderosa sobre nós, faz com que os que se levantam contra nós venham a ver a tua glória. Neste instante, uma visão se abriu diante de Eliseu. Ele viu, em esfera de luz, um exército celestial, com anjos armados, prontos para intervir. O medo que dominara o coração dos soldados inimigos começou a dissipar-se. O Senhor falava: assim como o povo de Israel foi liberto na travessia do mar, assim também será nesta hora. E como uma resposta ao clamor de Eliseu, um rugido de trovão ecoou pelo céu, e o exército inimigo, sentindo o poder sobrenatural, hesitou em seu avanço. Eles começaram a tremer e, como ondas de pânico, se afastaram, confusos e desorientados, buscando esconderijo. O povo de Baal-Salisa, agora testemunhando a intervenção notável de Deus, se ergueu em louvor, e gritos de alegria quebraram o ar. Eliseu, sentindo a certeza da presença divina, convidou-os a continuar a adoração. Preparem-se, pois o Senhor não apenas dará vitória, mas revelará o seu plano de salvação. E assim, à medida que os céus se abriam e a glória de Deus se manifestava, um novo mistério se desenrolava. O que mais o Senhor estava prestes a revelar sobre a renovação e a transformação de seu povo? A expectativa pairava no ar, como um perfume divino, anunciando que o verdadeiro alimento da revelação estava próximo de ser derramado sobre todos aqueles que buscavam a face do Senhor. Enquanto a multidão jorrava em louvores, um murmúrio sutil reverberou entre eles. Eliseu, ainda de joelhos, sentiu que a atmosfera estava carregada de uma expectativa divina. O Espírito do Senhor estava à porta de realizar a obra que transformaria para sempre o coração de seu povo. E levantando-se com fé renovada, Eliseu exclamou: Escutai, ó povo! O Senhor não só nos concedeu a vitória sobre os nossos inimigos, mas está prestes a derramar um novo maná sobre nós, um maná que nos fortalecerá e nos conduzirá em sua justiça. As palavras do profeta ressoaram poderosamente na multidão. O que poderia representar esse novo alimento? O que o Senhor pretendia nos ensinar naquela hora? No entanto, a turbulência não havia terminado. Enquanto os israelitas davam graças por sua libertação, o general do rei Jorão, ainda tomado por um espírito de resistência, tornou-se obstinado em sua jornada para confrontar o povo de Deus. Ele convocou um último conselho com seus oficiais. Que se ouça a verdade, bradou o general. Se o Deus deles é capaz de acalmar seus medos, devemos ser mais astutos. Envie pequenos grupos para espioná-los e deixar que seu próprio clamor se torne sua mernuque. Ruína! Não subestimemos o poder da voz humana. Porém, um soldado que ouvira as profecias de Eliseu e o clamor de adoração do povo, aproximou-se timidamente e falou: Senhor, não podemos lutar contra o que já foi decidido nos céus. O Deus de Israel tem um plano que transcende nossos corações de pedra. Com desdém, o general olhou para o general. Traga-me a cabeça de um profeta, e serei eu quem decidirá o que fazer. Diga-me, quem poderá resgatar esse povo? Enquanto isso, a multidão em volta de Eliseu crescia em fervor. E ele clamou ao Senhor: Dá-nos, ó Deus, conhecimento e força, que possamos enxergar além do que nos cerca e navegar pela tua verdade. Naquele momento, um vento forte soprou, como se os próprios céus se abrissem. E assim como o Senhor prometeu, uma nova visão se destacou.
Eliseu viu a mão do Senhor como uma chama que consumia o desânimo e trazia uma renovação. Ele percebeu que o verdadeiro alimento que o Senhor preparava não era apenas uma multiplicação de pães, mas o pão da vida, a palavra viva que alimentaria seu povo em meio à adversidade. Eis que o Senhor diz: sim, estou trazendo uma nova aliança, um alimento que cura as feridas e restaura a juventude. Eliseu proclamou, repleto de uma paixão renovada: aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, e aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. Os olhos do povo se iluminaram, e ali, diante da convocação do Senhor, novos adoradores nasciam. O temor e a incerteza foram substituídos por um clamor de expectativa, e muitos começaram a se apropriar das promessas divinas. Enquanto isso, nos arredores, os soldados inimigos, sentindo a glória do Senhor, começaram a se voltar uns contra os outros. O pânico se espalhava, e o general, percebendo a confusão que havia gerado, se viu diante do debilitante poder da própria estratégia. De repente, as vozes dos adoradores ecoavam como um rugido, alcançando o céu. O que traria à luz o plano divino completado na jornada de transformação? Quais foram os convites de Deus que se desdobravam diante deles em meio a batalhas cíclicas e promessas eternas? E assim, na junção do grito de libertação e da passagem do exército inimigo, a esperança pairava como uma nuvem iluminada ao amanhecer, revelando que a salvação estava mais próxima do que nunca. Um novo mistério se desenrolava, e o verdadeiro propósito de Deus estava prestes a ser revelado. O que o Senhor tinha reservado para os seus escolhidos? A expectativa era palpável, batendo nas portas da fé e da redenção. Enquanto as vozes de adoração se elevavam, como um aroma suavemente queimado no altar do sacrifício, Eliseu sentiu a presença do Senhor inundar o ambiente. O espírito de temor que antes pairava sobre o povo agora começava a se dissipar, substituído pela certeza avassaladora da proteção divina. O Deus de Israel não apenas nos concede liberdade, mas também nos ensina a viver em sua liberdade, exclamou. Eliseu, com a chama da esperança acesa em seu coração. Ele via o futuro do povo, uma geração que não seria marcada pelas correntes do passado, mas que caminharia nas promessas do Altíssimo. Em meio ao clamor, uma mulher da multidão, cujos olhos tinham conhecido o sofrimento, levantou os braços ao céu e declarou: Ó profeta do Senhor, manifeste-se entre nós. O que devemos fazer? Que alimento nos dará este Deus de milagres? Sua voz tremia, mas sua determinação era evidente. Eliseu, percebendo a angustiante busca da mulher, incluiu-a em sua visão. O Senhor não somente suprirá nossas necessidades materiais, mas trará uma transformação que alimentará nossa alma. Pois assim diz o Senhor: em breve, o testemunho de minha palavra será como uma torrente que jorra. Os famintos serão preenchidos e os sedentos saciados. E enquanto o povo ouvia, o espírito de fé começava a ocupar os espaços deixados pelo medo. Entre cantos de louvor, um silêncio reverente tomou conta da multidão. Todos esperavam ansiosamente pela revelação do que Deus estava prestes a fazer em seu meio. Do outro lado, o general, ainda confuso com a desordem que tinha desencadeado, buscava respostas. Tirem-me esses gritos! Este não é o fim que planejei! Rugiu, batendo suas mãos contra a mesa de estratégias onde seus oficiais estavam reunidos. Após tantas vitórias, não podemos permitir que esta devoção ao Deus de Israel nos vença. Porém, um dos oficiais, inspirado pela mão de Deus, levantou-se e disse: Senhor, talvez devêssemos reconsiderar. O que está acontecendo entre o povo pode ser mais poderoso do que qualquer espada. Ouvindo isso, o general se agitou. Que palavras são essas? Você duvida da nossa intervenção? Nossos homens são fortes e a força está nas armas, não nos cânticos de um povo desesperado. Mas o oficial, com os olhos brilhando de revelações, retrucou: Senhor, a força dos homens é insignificante diante da grandeza de Deus. Se Ele está lutando por eles, devemos nos curvar e reverenciar. Ainda incerto, o general decidiu enviar um número reduzido de espias para investigar mais de perto o que estava acontecendo.
Alguns homens foram enviados, vindos da escuridão à luz da esperança, prontos para acolher o que Deus tinha preparado. Quando os espias chegaram próximo à multidão, foram tocados pela atmosfera de fé e esperança, e em seus corações brotou uma dúvida sobre a lealdade ao seu comandante. Com olhos abertos ao milagre, sentiram uma força invisível, como se as próprias paredes testificassem o mover do Senhor. Diante dessa nova mudança, Eliseu, tocado pela profunda revelação, disse: Grandes são os que se apoiam no Senhor. Aqueles que andarem em fé nunca sofrerão falta do que necessitam. Deus está fazendo uma nova aliança, manifestando sua glória em nosso meio. E assim, com um crescendo de fé crescendo entre eles, uma onda de expectativa se intensificava. O que Deus estava realmente preparando? A promessa de um maná espiritual, não apenas de comida, mas de uma obra profunda em seus corações. Enquanto todos aguardavam a alimentação, o espírito de fé começava a ocupar os espaços deixados pelo medo. Corpo e da alma, podia-se sentir a aproximação de um grande desdobramento. Mas a pergunta permanecia no ar, ecoando em cada coração. O que mais o Senhor tem reservado para seu povo amado, agora que a aliança foi renovada? Entre lamentos e cânticos, a expectativa se tornava palpável, prenunciando um desfecho magnífico que iria muito além do que um simples alimento poderia oferecer. Enquanto as vozes se uniam em adoração, um novo vigor parecia ao redor do povo em Baal-Salisa. Eliseu, cheio da presença de Deus, observava a transformação e sentia que algo grande estava prestes a se manifestar. Cada coração palpitava em expectativa, como se fosse um pulsar coletivo, ansioso pela nova revelação do Altíssimo. O profeta, então, ergueu a sua voz, ressoando com autoridade divina. Escutem! O Senhor está prestes a revelar um novo alimento que satisfará não apenas a fome do corpo, mas da alma. Uma verdade que libertará o cativo e abrirá os olhos dos que ainda permanecem na escuridão. À medida que suas palavras se espalhavam pela multidão, um vento suave começou a soprar, trazendo a sensação de um novo começo. Os que estavam presentes sentiam suas almas serem avivadas, enquanto se preparavam para um banquete divino que ia além do físico. Naquele momento, uma jovem mulher, conhecida por ser uma buscadora da verdade, levantou sua mão. Profeta, o que será esse novo alimento? Como ele nos sustentará e nos guiará em tempos de provação? A pergunta dela ecoou em muitos corações, refletindo a ânsia de todos por compreensão e esperança. Eliseu, com um olhar cheio de compaixão, respondeu: Assim diz o Senhor, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A nova aliança que Deus está estabelecendo é um convite à intimidade com Ele, um relacionamento onde a sua palavra será nosso sustento e a sua presença nossa força. João 6,35. Enquanto as palavras do profeta penetravam as almas, uma luz radiante começou a brilhar sobre a assembleia. Aquela luz não era apenas física, mas uma manifestação da glória de Deus, iluminando os corações e trazendo uma nova compreensão daquilo que estava por vir. Do lado oposto, os soldados do rei Jorão se aproximavam, ainda inseguros e confusos pelas visões de uma batalha improvável. O general, que havia se mostrado obstinado e determinado, começou a perceber que aquela não seria uma luta comum. Se Deus está realmente agindo em Baal-Salisa, então preciso da sabedoria para discernir o que está se desenrolando, murmurou, suas palavras carregadas de incertezas. Alguém entre seus homens, que começara a testemunhar o poder de Deus, sussurrou: Senhor, talvez devêssemos reavaliar nossa posição. Que vantagem temos contra um exército que é sustentado por uma promessa celestial? Esta batalha pode não ser contra eles, mas contra o próprio Deus. A reunião que antes era de bravata, agora começava a hesitar, pois os corações estavam preocupados com a proteção de suas vidas. O general, em um acesso de "não podemos mostrar fraqueza, eles devem sofrer as consequências de se levantarem contra o rei." Contudo, dentro dele uma pequena faísca começava a brilhar, a dúvida.
Eliseu, no meio da adoração e da expectativa, intercedeu ardentemente ao Senhor, clamando para que as verdades que estavam sendo reveladas ao povo se fortalecessem e para que o coração dos opressores fosse tocado pelas realidades do céu. Ele orou: ó Senhor, mova-se entre as nações, que os que estão dominados pelo medo sejam trazidos à luz da sua verdade. Naquele exato momento, um número de espias, que antes vinham com intenções de dominar, começou a sentir o peso da adoração que ressoava na cidade. Precisamente no coração de seu temor, o portador da mensagem de salvação encontrava-se diante de algo que mudaria suas vidas para sempre. Todos juntos clamaram ao Senhor: que a luz do teu amor brilhe sobre nós e sobre aqueles que ainda precisam conhecer o teu nome. E com este clamor, a presença de Deus se tornou ainda mais palpável. Finalmente, o general, ao perceber que suas decisões eram guiadas por um espírito de resistência à verdadeira luz, viu-se tomado por uma confirmação interna. Se o Deus de Israel realmente está entre eles, é melhor buscar a reconciliação do que a guerra. Nesse ímpeto, a luta que pareciam dispostos a travar se tornou um convite a um novo entendimento. Eliseu, ao presenciar a genuína transformação tanto entre os israelitas como entre os soldados, exclamou: ó povo, a ira do Senhor não será sobre aqueles que se voltam para ele. Preparem-se, ele está prestes a derramar graça, e aqueles que pedirem perdão terão um novo começo. Assim, as fronteiras do que era antes considerado inimigo começaram a se desfazer à medida que as intenções de seus corações se reorientavam. Os que antes estavam prontos para destruir, agora contemplavam um horizonte onde a misericórdia se estendia e uma nova aliança se estabelecia, como um mar de promessas restauradoras flutuando na brisa da adoração. A expectativa pairava no ar enquanto Eliseu sentiu que uma nova fase do plano soberano de Deus estava prestes a se revelar. A pergunta permanecia: quem será tocado por essa nova aliança e o que mais o Senhor revelaria neste grande mover de transformação e renovação? À medida que a luz divina começava a tocar cada pessoa presente, a renovação de almas e a restauração da juventude, segundo o plano de Deus, estavam iminentes, trazendo com elas a resposta definitiva da providência de Deus na história de seu povo. O que mais estava guardado no coração de Deus para aqueles que permanecerem fiéis? A espera por essa resposta estava prestes a se ensaiar em um coro celestial de esperanças renovadas.